Romanos 3 explicado. 3 verdades que destroem sua autoconfiança e revela a justificação pela fé. Antes de falarmos do homem, precisamos começar onde a Bíblia começa: Deus é santo. O apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos a uma igreja que vivia no coração do império mais poderoso do mundo antigo. Roma era símbolo de força, cultura, filosofia e moralidade cívica. Judeus confiavam na lei. Gentios confiavam na consciência. Ambos confiavam, de alguma forma, em si mesmos. Mas o apóstolo, inspirado pelo Espírito, conduz todos a um tribunal. E nesse tribunal, o padrão não é a cultura, não é a religião, não é a comparação com o vizinho. O padrão é o próprio Deus. Abacuque capítulo 1 verso 13 declara: Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Isaías capítulo 6 verso 13 ecoa: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. É à luz dessa santidade que Romanos capítulo 3 versículos 10 a 26 precisa ser lido. Aqui Paulo constrói um argumento devastador e glorioso ao mesmo tempo. Devastador para o orgulho humano. Glorioso para a graça divina. 3 grandes eixos estruturam esse texto. O pecado é universal e total. A justiça que salva não é produzida, é imputada. A redenção foi realizada pelo sangue de Cristo, e Deus justifica o pecador pela fé. Este não é um texto para inflar a autoestima. É um texto para humilhar o coração e exaltar a cruz. Romanos capítulo 3 versículos 10 a 12 afirma: Não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram, juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Perceba, não há exceções. Mas o texto não termina em condenação. No versículo 24 lemos: Sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Aqui está o centro do Evangelho. Todos pecaram. Cristo propiciou. Deus justifica. Ao longo deste estudo veremos a realidade da depravação total, a profundidade da justiça imputada, a glória da redenção pelo sangue, e o chamado ao arrependimento e fé sob a soberania da graça. Se este tipo de ensino bíblico profundo e fiel às Escrituras edifica você, já se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir o verdadeiro Evangelho, não o Evangelho da autoajuda, mas o Evangelho da cruz. Porque evangelismo bíblico não é manipulação emocional. É proclamação fiel da verdade que salva. 1. A realidade do pecado universal, quando Deus fecha a boca de toda a humanidade. Romanos capítulo 3 versículos 10 a 12 declara: Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Paulo está citando uma cadeia de textos do Antigo Testamento, especialmente Salmo 14 e Salmo 53. Ele faz uma colagem teológica para demonstrar algo inescapável: o problema do homem não é superficial, é estrutural. A palavra justo traduz o termo grego dikaios, alguém que está em perfeita conformidade com o padrão de Deus. Não com o padrão social. Não com o padrão religioso. Com o padrão santo do próprio Senhor. E o veredito é absoluto: não há, nenhum sequer. Quando o texto diz não há quem busque a Deus, isso confronta diretamente a ideia popular de que o homem, por natureza, está em busca sincera do Criador. A Escritura afirma o contrário: o coração natural foge de Deus. Como está escrito em Gênesis capítulo 3 verso 8, após o pecado, Adão e Eva se esconderam da presença do Senhor Deus. O problema não é falta de informação. É inclinação do coração. Romanos capítulo 3 versículo 19 completa: Ora,
Sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus. Perceba a cena, um tribunal. A lei fala. O homem tenta se defender. Mas Deus cala toda a boca. Não é apenas que pecamos. É que somos pecadores por natureza. Jesus aprofunda isso no Sermão da Montanha. Em Mateus capítulo 5 versículos 27 e 28 ele declara: Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já cometeu adultério com ela. O pecado não é apenas ato externo. É disposição interna. Romanos capítulo 3 versículos 13 a 18 descreve: A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Observe a progressão. Palavra corrompida. Caminhos corrompidos. Ausência de temor. Depravação total não significa que o homem é tão mau quanto poderia ser. Significa que todas as áreas foram afetadas: mente, vontade, emoções e ações. 3 ilusões que Romanos 3 destrói. Eu não sou tão ruim assim. Eu busco a Deus do meu jeito. Minhas boas obras compensam meus erros. Romanos capítulo 3 versículo 20 é definitivo. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei não salva. A lei revela. Ela é como o espelho, mostra a sujeira, mas não lava o rosto. Perguntas reflexivas. Se Deus julgasse você hoje pelo padrão absoluto da sua santidade, qual seria o veredito? Você confia mais na sua moralidade ou na misericórdia de Deus? Existe temor verdadeiro de Deus em seus pensamentos mais íntimos? Meu irmão, minha irmã, esta parte é dura. Mas é necessária. O médico precisa mostrar o diagnóstico antes de oferecer a cura. Se você ainda se apoia em sua própria justiça, este texto veio para desmontar essa base frágil. Mas há consolo escondido aqui: se todos pecaram, então ninguém está fora do alcance da graça. O mesmo texto que nos coloca no chão prepara o coração para olhar para a cruz. Talvez você tenha vivido anos confiando na religião, na comparação com outros, na disciplina moral. Romanos 3 diz: isso não é suficiente. Deus não compara você com o vizinho. Ele compara você com Ele mesmo. Misericórdia a Deus. E diante da santidade infinita, todos nós precisamos de misericórdia. 2. A justiça imputada, quando Deus declara justo o pecador pela fé. Depois de fechar toda a boca e colocar o mundo inteiro sob culpa, Paulo muda o tom com uma das expressões mais gloriosas das Escrituras. Romanos capítulo 3 versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Mas agora. Essas duas palavras mudam a história da humanidade. A expressão a justiça de Deus traduz o termo grego de Kaios Theou. Aqui não se trata apenas de um atributo moral de Deus, mas da justiça que vem de Deus e que Ele concede. Não é justiça exigida. É justiça revelada. Romanos capítulo 3 versículos 22 a 24 afirma: Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. A palavra justificados vem de dikaió, um termo forense. Não significa tornar alguém justo internamente primeiro. Significa declarar justo em um tribunal. Isso é profundamente escandaloso. Como pode um Deus santo declarar justo alguém que acabou de provar ser totalmente culpado?
A resposta está na imputação. Substituição. Imputar é acreditar na conta de alguém aquilo que pertence a outro. 2 Coríntios capítulo 5 versículo 21 explica: aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que, nele, fossemos feitos justiça de Deus. Cristo não se tornou pecador em essência. Ele assumiu judicialmente nossa culpa. E nós, pela fé, recebemos judicialmente sua justiça. Não é troca simbólica. É substituição real. Essa verdade já estava prefigurada no Antigo Testamento. Em Gênesis capítulo 15 verso 6 lemos: Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. O verbo atribuído é o mesmo conceito de imputação. Abraão não foi declarado justo porque era moralmente perfeito, mas porque confiou na promessa de Deus. 3 verdades sobre a justiça imputada. Ela não é conquistada por desempenho. Ela não é mantida por mérito pessoal. Ela é recebida exclusivamente pela fé. Romanos capítulo 3 versículo 28 resume: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Perceba, fé não é obra meritória. Fé é mão vazia que recebe. A religião natural diz: faça e será aceito. O Evangelho diz: foi feito, creia e seja aceito. Se este ensino está clareando sua compreensão do Evangelho, escreva nos comentários: somente pela graça. E compartilhe este estudo com alguém que ainda confia nas próprias obras. Porque esta verdade muda tudo. Você não precisa viver tentando provar algo para Deus. Você não precisa negociar perdão. Você não precisa acumular méritos espirituais. Cristo cumpriu a lei perfeitamente. E essa obediência é creditada a quem crê. Perguntas reflexivas. Você ainda tenta equilibrar boas obras com pecados, como se estivesse administrando uma conta espiritual? Sua paz com Deus depende do seu desempenho semanal? Se hoje fosse o seu último dia, você apresentaria suas obras ou a obra de Cristo? Meu irmão, talvez você tenha passado anos na igreja tentando ser suficiente. Mas Romanos 3 diz que ninguém é suficiente e por isso Cristo foi. Há consolo profundo aqui: a aceitação diante de Deus não oscila com suas emoções. Ela está fundamentada na obra perfeita de Jesus. E a exortação também: não transforme graça em desculpa para indiferença. A fé que justifica é a mesma fé que transforma. A justiça imputada humilha o orgulho e ao mesmo tempo levanta o pecador arrependido. Ela destrói a autoconfiança e constrói segurança eterna. Mas ainda falta algo essencial: como Deus pode permanecer justo ao justificar o ímpio? É isso que veremos agora, no coração sangrento do Evangelho: a redenção pelo sangue. 3. A redenção pelo sangue: como Deus permanece justo e justifica o pecador. Chegamos ao centro ardente do texto. Romanos capítulo 3 versículos 25 e 26 declara: Deus o apresentou como propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, para demonstrar a sua justiça. No seu favor, Deus, na sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a demonstração da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Aqui está a pergunta que ecoa desde o Antigo Testamento: como um Deus absolutamente santo pode perdoar pecadores sem comprometer sua justiça? A resposta é uma palavra profunda: propiciação. O termo grego é ilastrion. Ele remete ao propiciatório do Antigo Testamento, a tampa da Arca da Aliança, onde o sangue era aspergido no dia da expiação, conforme Levítico capítulo 16. Ali, o sangue substitutivo cobria simbolicamente o pecado do povo. Mas aquilo era sombra. Cristo é a realidade. Deus o apresentou como propiciação, pelo seu sangue. O sangue na Escritura representa a vida entregue. Levítico capítulo 17 verso 11 declara: porque a vida da carne está no sangue.
Eu vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vida de vocês, porque é o sangue que fará expiação pela vida. Na cruz, não vemos apenas sofrimento humano. Vemos justiça divina sendo satisfeita. Isaías capítulo 53 verso 5 afirma: Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Cristo não morreu como exemplo de amor apenas. Ele morreu como substituto penal. Ele recebeu a ira que era nossa. Ele pagou a dívida que era nossa. Ele suportou o juízo que era nosso. 3 verdades sobre a redenção pelo sangue. O pecado não é ignorado, ele é punido. O perdão não é sentimental, é judicial. A cruz não é acidente, é plano soberano. Romanos capítulo 3 versículo 26 afirma que Deus fez isso para Ele mesmo ser justo e o justificador. Veja a beleza. Na cruz, a justiça de Deus não é suspensa. Ela é satisfeita. Deus não varreu o pecado para debaixo do tapete da eternidade. Ele o colocou sobre o Filho. E aqui a soberania da graça brilha. Não foi o homem que ofereceu Cristo. Foi Deus quem o apresentou. Não foi a humanidade que planejou a redenção. Foi o Pai que entregou o Filho, conforme Atos capítulo 2 verso 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Perguntas reflexivas. Você já compreendeu que seu pecado exigia justiça real, não apenas arrependimento emocional? Você encara a cruz como símbolo religioso ou como lugar de substituição pessoal? Se Cristo pagou totalmente, por que você ainda tenta pagar com culpa? Meu irmão, talvez você carregue anos de remorso. Talvez pense que precisa sofrer um pouco mais para compensar. Mas a cruz declara: a dívida foi paga integralmente. E talvez você nunca tenha percebido que sua maior necessidade não era autoestima, mas redenção. O sangue de Cristo não é metáfora poética. É fundamento da sua esperança. Mas atenção, essa obra é aplicada àquele que tem fé em Jesus. Aqui está o chamado. Arrependa-se. Abandone sua autoconfiança. Deposite sua fé exclusivamente na obra substitutiva de Cristo. Não confie em tradição. Não confie em moralidade. Não confie em esforço religioso. Confie no Cordeiro que foi apresentado por Deus. Se esta mensagem confronta e consola seu coração, compartilhe este estudo com alguém que ainda vive tentando se justificar. O mundo precisa ouvir que Deus permanece justo e ainda assim salva pecadores. Conclusão. Romanos capítulo 3 versículos 10 a 26 nos levou ao tribunal de Deus. Ali aprendemos 3 verdades que mudam destinos eternos. Todos pecaram, não há justo, nenhum sequer. Cristo foi apresentado como propiciação, seu sangue satisfez a justiça divina. Deus justifica gratuitamente aquele que tem fé em Jesus. O texto começou fechando toda a boca. E termina abrindo uma única porta, a fé no Filho de Deus. Você percebe o que isso significa? Você não pode se salvar. Você não pode se justificar. Você não pode negociar com Deus. Mas você pode crer. A cruz declara que sua dívida foi real. O sangue declara que o pagamento foi suficiente. A ressurreição declara que a obra foi aceita. Agora a pergunta não é teológica. É pessoal. Você continuará confiando na própria justiça? Ou confiará na justiça imputada de Cristo? Não adie essa decisão. A Escritura diz em 2 Coríntios capítulo 6 verso 2: Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Se o Espírito Santo está convencendo seu coração, não o endureça. Não transforme convicção em resistência. Arrependa-se. Creia. Entregue-se. Se você deseja hoje abandonar sua autoconfiança e confiar somente em Cristo, eu o convido a orar comigo. Não é a repetição mecânica que salva. É a fé sincera no coração.
Mas use estas palavras como expressão do que está nascendo dentro de você. Repita comigo a oração. Senhor Deus, eu reconheço que não sou justo. Confesso que pequei contra ti em pensamentos, palavras e atitudes. Não tenho mérito algum para apresentar diante da tua santidade. Eu abandono toda tentativa de me justificar por minhas obras. Eu renuncio à minha autoconfiança. Creio que Jesus Cristo morreu no meu lugar. Creio que o sangue dele foi derramado pelos meus pecados. Creio que ele satisfez a tua justiça por mim. Hoje eu me entrego a ti. Recebo, pela fé, a justiça de Cristo. Confio somente na tua graça. Transforma meu coração. Dá-me um novo nascimento. Conduze minha vida para a tua glória. Eu pertenço a ti. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com fé genuína, saiba, Deus permanece justo e agora, em Cristo, você foi justificado. Procure uma igreja fiel às Escrituras. Persevere na palavra. Cresça na graça. E eu lhe deixo uma última pergunta. Se Cristo pagou completamente por você, por que viver como se ainda estivesse condenado? A cruz não é apenas símbolo. É o fundamento da sua nova vida. Venha para Cristo. Descanse na graça. E viva para louvar e glorificar a Deus,